E o Cultura e Meio Ambiente vai conhecer agora um estudo que vem sendo feito para verificar a possibilidade da aplicação do lodo, que é gerado no processo de tratamento de esgoto na agricultura. Quem desenvolve esse estudo é a doutoranda Dânia Mazeu. Dânia, em que consiste, na verdade, essa pesquisa, né? O que você procura com esse trabalho? Bom, na realidade, a aplicação do uso de lodo de esgoto na agricultura, ela vem sendo colocada como uma solução, uma destinação, né, para esse lodo, que até então é um resíduo gerado nas estações de tratamento de esgoto. E o meu trabalho, então, pretende avaliar o efeito desse lodo sobre os organismos que possivelmente estarão expostos a esse resíduo, e possibilitando que esse lodo seja utilizado na agricultura com uma segurança de que ele não trará efeitos danosos, né, e prejudiciais para esses organismos. Como que você vem desenvolvendo, né, esse estudo? Quais são as etapas? Inicialmente, nós caracterizamos esse lodo com análises químicas para saber do que ele é constituído, quais as substâncias químicas presentes nesse lodo, e também está sendo feito ensaios biológicos. Nós estamos utilizando 4 organismos diferentes, sendo um deles a bactéria, que é a realização de um teste de Ames, que é um teste aceito pelos órgãos, pelas agências ambientais, né? E aceito internacionalmente. Então, a resposta dele tem peso, né, nessa decisão. Além disso, nós estamos utilizando um vegetal, um invertebrado terrestre, que é a minhoca, e culturas de células de mamífero em linhagens de hepatoma humano. Então, vai dizer se esse lodo tem efeito sobre células humanas e outros animais, vegetais e bactérias. Isso é para avaliar realmente se pode ser utilizado sem comprometer o ser humano? Isso, porque se o ser humano vir a entrar em contato com esse lodo ou se alimentar de uma planta que pode ter causado mutação, né? Essas células, elas vão me dizer se o lodo está provocando ou não alterações no DNA, se esse lodo é indutor de mutação para a célula. Então, se ele não for, ótimo, eu tenho uma segurança de aplicação, mas se ele for, eu tenho que ter mais cautela ainda, porque ele vai provocar danos não só no meio ambiente ali, mas para o humano. Bom, esse estudo ainda vem sendo desenvolvido, né? As primeiras observações que você tem já apontam para algum resultado? O que você tem até agora? Bom, até agora a gente tem que o lodo puro, ele é tóxico, porque ele inibe a germinação das plantas e também a sobrevivência das minhocas. Ele é tóxico para a minhoca. Mas, se misturado em solo, ele pode ter utilizado com uma certa segurança por não apresentar efeitos significativos, induzindo mutações nas células de cebola. Bom, a grande preocupação do lodo, né, quando se fala vamos aplicar o lodo na agricultura, é com relação à existência de metais pesados. E nesse lodo, a gente sabe que o lodo varia de uma estação de tratamento para outra. Nesse lodo, que serve como base do seu estudo, existem metais pesados? Existem metais pesados, mas em quantidades pequenas. Eles não estão presentes em níveis acima daqueles permitidos pelo CONAMA de aplicação desse lodo de esgoto. Mas além dos metais pesados, a gente também tem que levar em conta as substâncias orgânicas, que também são bastante prejudiciais. E também a presença de dioxinas e furanos, que são uma das grandes preocupações atuais e que estão presentes nesse lodo. Então, a gente precisa propor um processo de tratamento desse lodo antes de ser aplicado. Por isso, a questão dos micro-organismos que podem ser realmente efetivos na degradação dessas substâncias orgânicas. Bom, e qual que é o andamento agora, assim, desse estudo, né? Bom, esse trabalho ele vai demorar pelo menos mais uns 2 anos para ter resultados mais significativos. Nós iremos enterrar o lodo no solo, simulando o que é feito na agricultura. Então, ele vai ser enterrado por 3 períodos diferentes. Ele vai permanecer enterrado por 2 meses, por 6 meses e por 1 ano. E com isso, a gente pode perceber se esse lodo ele vai ser degradado por micro-organismos que estão ali no solo.
Então, esses micro-organismos, eles atuariam diminuindo a toxicidade desse lodo e quebrando substâncias tóxicas presentes nesse lodo. Bom, então a princípio a gente pode dizer que o lodo, no caso 100%, ele não pode ser aplicado. Agora o seu estudo vai verificar qual a porcentagem da aplicação do lodo no solo, seria isso? Isso, sem trazer danos para os organismos, porque até então nós temos estudos que relatam a aplicabilidade desse lodo em relação ao aumento da cultura, ao desenvolvimento das plantas, mas não se traz efeitos tóxicos para o DNA das células. E assim dá uma possível destinação para o lodo, pelo menos de uma estação de tratamento. Isso é o que a gente procura, né? Se a gente conseguir solucionar pelo menos uma, já é um grande avanço em termos ambientais. O Cultura e Meio Ambiente está agora no município de Nova Odessa para mostrar uma iniciativa ainda em estudo de se dar uma melhor destinação ao lodo que é gerado no processo de tratamento de água. São estudos que hoje partem de muitas perguntas e que, por enquanto, têm pouquíssimas respostas. Quando nós falamos de lodos de estação de tratamento de água, culturalmente, e aqui na região isso não é diferente, quase 80% do lodo gerado nas estações de tratamento de água são devolvidos para o rio. Porque, na verdade, o lodo são 98%, 99% é água, só que água tratada, água fluoretada. Portanto, o grande foco para a questão dos lodos ainda é no combate às perdas, mas isso já está sendo alterado, esse cenário. No entanto que nós temos alguns municípios, como é o município de Nova Odessa e outros municípios aqui na região, que já não se permite mais que o lodo seja lançado no rio, porque já é uma fonte de poluição numa bacia onde as captações estão muito próximas, portanto o lodieta acaba sendo uma fonte de poluição. Na única estação de tratamento de água de Nova Odessa, que abastece cerca de 50 mil habitantes, são geradas por mês quase 14 toneladas de lodo, material que, ao deixar de ser jogado nos rios, passou a ser enviado para os aterros, isso desde 2005, gerando um custo atual de quase R$3 mil por mês ao município. Então todos os estudos vêm sendo objetivando eliminar esse custo de mandar o lodo para o aterro e de aumentar o tempo de vida útil do aterro sanitário, né? Quanto menos coisa a gente mandar para lá, mais ele pode durar. E a gente começou fazendo experiência com a utilização de lodo como adubo orgânico, natural, porque o lodo nada mais é que matéria orgânica que vem dos fundos do rio e dos fundos da represa, então ele é rico em minerais. Então a gente tem feito experiência para utilizá-lo em plantio de cana, fizemos em plantio de milho, fizemos experiência na aplicação de tijolo cerâmico queimado, fizemos experiência na aplicação de tijolo cerâmico ecológico, que é aquele prensadinho. Então é isso, a gente vem buscando alternativas para dispor desse lodo de uma maneira mais ecológica do que ele dispor no aterro, que eu acho que ainda assim, eu não lançar no rio e mandar para o aterro ainda não é a melhor alternativa ecologicamente. De todas essas experiências, né, os resultados, assim, a princípio são positivos? São positivos. No milho, por exemplo, a gente pegou uma área de 300 metros quadrados, dividimos em 3 áreas de 100 metros, plantamos 100 metros quadrados de milho natural, deixamos ele crescer sem adição de nenhum produto. 100 metros quadrados a gente utilizou adubo químico comprado, e em 100 metros quadrados a gente utilizou uma proporção de 70-30, diluindo o lodo no terreno e lançando ele no milho. Já deu uma produtividade nesses 100 metros quadrados utilizado o lodo, deu uma produtividade de 26% a mais do que nas outras 2 áreas. Não temos ainda o resultado se esse milho foi contaminado ou não, que provavelmente não, porque ele não existe nada que possa contaminar no lodo dieta, que possa contaminar o milho, por exemplo. No tijolo cerâmico funcionou muito bem, deu uma cor diferenciada no tijolo ecológico. No tijolo cerâmico também funcionou bem, deu resistência de rompimento boa, o tijolo ficou de excelente qualidade. E todos os resultados ainda fazem parte de um estudo mais amplo, em que se busca alternativas regionais para o lodo, algo que deve ser ainda mais complexo, já que o conteúdo desse material difere em cada estação de tratamento de água. Isso, vocês conquistaram esses resultados com base no lodo dessa estação, né? Dessa estação, exatamente. Isso pode mudar um pouco, né? Pode mudar, com certeza, porque o lodo de estação de tratamento de água, ele varia bastante
Depende de onde cada município pega a sua água bruta, né? A característica da nossa água é um pouco diferenciada da região, porque a gente pega em represas e 90% dos municípios do entorno, tirando Santa Bárbara, captam de rio corrente. Então, a característica da água do rio corrente é diferente da água da represa. Então, isso pode mudar. Nós não conseguimos localizar na América Latina uma experiência dessa amplitude. Por quê? Nós estamos falando de uma região de 62 municípios, mas operadas, ou municípios operados por 40 diferentes companhias de saneamento. Portanto, a complexidade fica muito maior, porque cada uma tem uma característica de possibilitar lançamentos em sua rede, cada uma tem um perfil industrial ou um perfil comercial de lançamentos de efluentes diferentes. Portanto, a complexidade disso ganha uma escala muito, muito grande. Esse estudo vai buscar conciliar essas diferenças regionais, propondo centrais de tratamento e principalmente de destinação, de acordo com as características de cada uma dessas regiões, para a gente não ficar transportando lodo a 150 ou 200 quilômetros de uma região na outra. A Fundação O Boticário está com as inscrições abertas para o processo seletivo de projetos de conservação. O edital tem como data limite 31 de agosto. Podem concorrer ao financiamento propostas desenvolvidas por ONGs ou fundações ligadas a universidades que contribuam efetivamente para a conservação da natureza. O processo de seleção das propostas é independente. As inscrições podem ser feitas pelo site fundaçãoboticário.com.br. Rio Claro capacitou educadores para atuar com a reciclagem de garrafas PET. Uma oficina promovida durante toda a semana passada trabalhou com o ensinamento de técnicas para a transformação deste material encontrado no lixo, e o resultado foi uma grande mostra de criatividade e potencial no uso do material PET. E seguem abertas as inscrições para o curso de MBA em Agronegócios da Escola Superior Luiz de Queiroz, a Exalc de Piracicaba. A primeira turma começa as atividades já na próxima semana, mas os interessados ainda podem se inscrever para a turma de setembro, que terá a capacitação em Cuiabá, Mato Grosso do Sul. São 48 vagas. Para informações, o telefone é o 19 3434 1333. E a Prefeitura de Coderópolis continua nesta semana a Operação Catatreco, um trabalho que coloca um caminhão para percorrer as ruas da cidade para recolher entulhos, móveis velhos, garrafas, pneus e outros materiais já inservíveis para a população. A programação do trabalho pode ser encontrada na Prefeitura. Informações pelo telefone 19 3546 5538.